O som do aspirador se misturava aos teclados acelerados e às vozes que discutiam códigos, estratégias e soluções que pareciam pertencer a outro mundo. Maria Eduarda, de 30 anos, empurrava seu carrinho de limpeza pelos corredores impecavelmente brancos da Lumina Tech, uma das maiores empresas de tecnologia do país. Seus olhos, castanhos como a terra molhada depois da chuva, observavam atentos tudo ao redor. Enquanto esfregava o chão, organizava mesas ou esvaziava lixeiras, sua mente não estava ali. Pelo menos não no trabalho braçal que seus braços executavam. Ela estava mentalmente dentro daqueles códigos, tentando decifrar aquela linguagem estranha que via diariamente projetada nas telas dos engenheiros. Veio de uma infância simples, no subúrbio, criada por uma mãe que fazia salgados para vender e um pai que era pedreiro. Nunca pôde pagar uma faculdade, embora sonhasse, desde pequena, em trabalhar com tecnologia. O dinheiro sempre foi curto. A prioridade sempre foi comer, vestir e, às vezes, pagar o aluguel atrasado. O mundo dela nunca foi feito de oportunidades, mas sim de sobrevivência. E naquele mundo de startups, telas de alta definição, cafés gourmets e palavras em inglês, ela era invisível. Os funcionários passavam por ela como se fosse parte da mobília. Ninguém sabia seu nome. Ninguém perguntava se estava bem. As conversas que ouvia eram sobre algoritmos, investimentos, startups, APIs, blockchain, termos que ela não compreendia completamente, mas que, aos poucos, começaram a fazer sentido em sua cabeça curiosa e inquieta. Maria tinha sede de conhecimento. Sempre que podia, escondida, pegava pedaços de papel, tentava anotar palavras que ouvia, buscava no celular antigo o significado delas. À noite, depois de um dia exaustivo, assistia vídeos gratuitos sobre programação, lógica, desenvolvimento. Era autodidata, mesmo que ninguém ali soubesse. Seu uniforme azul marinho carregava a etiqueta Serviços Gerais Limpeza, que parecia ser para todos ali mais pesado do que qualquer etiqueta social. Era como se aquilo fosse um muro invisível, separando-a do restante do mundo. Na sala 204, onde ficava o setor de desenvolvimento, ela parou por alguns minutos. As janelas panorâmicas mostravam a cidade pulsando lá fora. E aqui dentro, os engenheiros discutiam algo em um tom exaltado. "Isso não faz sentido", dizia um dos programadores com as mãos no cabelo. "A linha de código não deveria causar esse erro. O servidor simplesmente não responde como deveria." Outro tentava argumentar nervoso. "A gente já revisou o back-end 3 vezes. O problema não está na API. Deve ser algum conflito no front ou no fluxo de autenticação." Maria fingia passar pano na bancada, mas seu olhar estava vidrado na tela. Ela não entendia tudo, mas percebia que havia uma repetição no que eles falavam. Algo sobre uma função que não estava retornando o que deveria. Ela viu uma sequência de números, símbolos e palavras. "If user was null then." Seu coração batia mais forte. Ela não sabia explicar como, mas algo dentro dela dizia que o problema estava justamente ali, em uma condição lógica que não fazia sentido no contexto que ouvia. Será que eles estão verificando a variável depois da execução e não antes? Pensou, mas logo sacudiu a cabeça como quem se censura. "Quem sou eu para pensar isso?" Puxou o carrinho, mudou de sala. Na cafeteria, ela se permitiu tomar um café preto, o único luxo do dia. Sentou-se no canto mais afastado, observando a multidão de pessoas que circulavam com seus notebooks, smartphones de última geração, relógios inteligentes. Todos pareciam viver num universo onde ela não tinha permissão para entrar. "Um dia, quem sabe", sussurrou, segurando a xícara com as 2 mãos, tentando aquecer os dedos e o coração. Seu olhar se perdeu na janela, e por alguns segundos ela imaginou como seria se as pessoas ali soubessem que ela não era só aquela mulher da limpeza,
Que por trás daquele uniforme havia uma mente que, embora sem diploma, era inquieta, curiosa e absurdamente determinada. Mas no mundo real, ela era invisível. Voltou para a sala 204 no fim da tarde. Precisava recolher os lixos e passar um pano no chão antes de encerrar o expediente. Ao entrar, viu que os engenheiros ainda estavam lá, discutindo. Agora, num tom mais baixo, quase exaustos, se aproximou discretamente de uma mesa onde um dos desenvolvedores havia deixado o código, aberto na tela. Leu as primeiras linhas com atenção. Não entendia tudo, mas algo fazia sentido. Era como um quebra-cabeça que seu cérebro se esforçava para montar. Se eles estão tentando puxar informações de um banco de dados antes de verificar se o usuário está autenticado, claro que vai dar erro, pensou. Foi então que, sem perceber, murmurou, acho que vocês estão tentando puxar os dados antes de validar o token do usuário. Talvez se colocassem a autenticação antes da requisição, funcionaria. Silêncio. Maria congelou. Ela nem percebeu que tinha falado. Em voz alta, os 3 engenheiros pararam, se entreolharam, como se tivessem ouvido algo absurdo. Um deles fez uma expressão de deboche, outro cruzou os braços e o terceiro soltou meio sem paciência. O quê? Antes que pudesse se desculpar, uma voz firme e profunda cortou o ambiente. Quem disse isso? Era Leonardo Monteiro, o CEO do dono da empresa. Ele estava parado na porta, alto, imponente, vestindo um blazer preto e camisa branca sem gravata. Olhos castanhos intensos, olhar sério, quase intimidante. Um homem de 35 anos, conhecido não apenas por ser um gênio dos negócios e da tecnologia, mas também por ser extremamente reservado e exigente. Todos se calaram. Os engenheiros olharam para Leonardo e depois para Maria, que agora segurava o pano como se fosse seu escudo. Eu só estava limpando. Desculpa, não era para... gaguejou ela, já se arrependendo de ter aberto a boca. Leonardo deu 2 passos para dentro da sala, cruzou os braços. Repete o que você disse. Sua voz não era de raiva, era de curiosidade, de surpresa. Maria respirou fundo, sentindo o coração bater tão forte que parecia ecoar na sala. É que eu acho que vocês estão tentando acessar os dados do sistema antes de validar se o usuário está autenticado. Tipo, o código deveria verificar o token primeiro. Senão, ele não deixa puxar os dados. Aí acho que dá erro, né? Silêncio absoluto. Os engenheiros se olharam e um deles, sem querer, deixou escapar. Cara, faz sentido. Leonardo ficou alguns segundos olhando para ela, sério. Seu olhar parecia atravessá-la, como se tentasse entender quem era, de onde vinha e como sabia daquilo. Depois, respirou fundo e, com um leve sorriso de canto, perguntou: qual é o seu nome? Maria Eduarda? Ele assentiu, olhou para os engenheiros e disse: corrijam o código agora. Do jeito que ela falou, eles, sem ter como argumentar, começaram a digitar apressadamente. Leonardo olhou novamente para Maria. Seus olhos já não eram apenas de curiosidade. Havia algo mais, algo que nem ele nem ela sabiam explicar ainda. E você? Maria Eduarda, quero falar com você amanhã, na minha sala. 9 horas. Maria arregalou os olhos. Na sua sala? Exato, disse ele saindo da sala. Você me deixou curioso. Maria ficou parada, segurando o pano, com as mãos tremendo, enquanto os engenheiros digitavam freneticamente, olhando para ela, como se estivessem diante de um mistério que não conseguiam decifrar. Naquele dia, pela primeira vez, ela não se sentiu invisível. A noite parecia mais estrelada do que de costume. Ou talvez fosse apenas a maneira como os olhos de Maria Eduarda olhavam para o mundo naquela noite.
Pela primeira vez em muitos anos, ela não se sentia apenas uma peça invisível dentro de uma engrenagem gigante. O caminho de volta para casa, que geralmente era feito com fones de ouvido e pensamentos sobre boletos, agora estava repleto de perguntas, medos e uma pontinha de esperança. Na sala dele, às 9 horas. O repetia mentalmente, como quem tenta convencer a si mesma de que aquilo realmente aconteceu. Ela apertava com força a alça da bolsa surrada que carregava. Cada passo parecia ecoar não apenas na calçada, mas também dentro do peito. O coração pulsava com tanta força que parecia querer fugir do corpo. Chegou em casa, uma kitnet simples, paredes descascadas, mas que ela mantinha impecavelmente limpa. Cada detalhe tinha seu lugar. Os livros velhos de lógica de programação, que encontrou numa caçamba, o notebook antigo que vive travando, mas que ainda era sua janela para o mundo. Ao entrar, respirou fundo. Jogou a chave sobre a mesa e encarou seu pequeno mural improvisado, onde colava frases que a mantinham viva. Se não te dão uma porta, constrói uma. Quem aprende nunca é pobre. Você não é seu crachá. Sentou-se na cadeira de plástico, abriu o notebook, que demorou 5 minutos para ligar, e começou a pesquisar. O que faz um CEO perguntar seu nome? Digitou meio rindo, meio tremendo. A resposta não veio no Google, mas sim dentro, dela mesma. Algo nele te viu. Na manhã seguinte, o despertador tocou às 5h30, mas Maria já estava acordada há muito tempo. Mal dormiu, o nervosismo não deixou. Colocou seu uniforme azul marinho bem passado, como sempre fazia. Amarrou o cabelo, passou um batom discreto, olhou-se no espelho quebrado no canto superior e tentou sorrir para a própria imagem. É só uma conversa. Só uma conversa. Ao chegar na Luminatech, o mesmo cenário. Funcionários apressados, café nas mãos, celulares no ouvido, planilhas abertas, gráficos piscando nas telas gigantes do saguão. Mas pela primeira vez, Maria não se sentiu tão pequena. Subiu até o 8º andar, lugar onde nunca tinha pisado. O elevador era mais luxuoso, com acabamento espelhado e um leve aroma de madeira e café. As portas se abriram, revelando um corredor, com piso de mármore, paredes em vidro fosco e o logotipo da empresa gravado em aço inox. O assistente pessoal de Leonardo estava lá, um homem elegante, de terno, que a olhou com surpresa quando ela se apresentou. Maria Eduarda, ele pediu para eu subir, disse, tentando parecer firme. Sim, pode aguardar um instante, respondeu, olhando-a de cima a baixo, como quem tentava entender o que uma funcionária da limpeza fazia ali. Minutos depois, a porta da sala principal se abriu. Leonardo apareceu, sem blazer, mangas da camisa dobradas, relógio de couro no pulso e aquele olhar intenso que misturava seriedade e curiosidade. Entre, Maria, disse com um leve sorriso. Ela respirou fundo e entrou. A sala era gigantesca. Uma parede inteira de vidro mostrava a cidade inteira abaixo. Havia estantes cheias de livros, prêmios, miniaturas de chips, placas-mãe, processadores, além de quadros com fotos de viagens e conquistas. Fique à vontade, disse ele, indicando uma cadeira à frente da mesa. Ela se sentou desconfortável, ajeitando o uniforme. Você me surpreendeu ontem, começou Leonardo, cruzando as mãos sobre a mesa. Quero entender como alguém que trabalha na limpeza sabia exatamente onde estava o erro de um código que nossos engenheiros não conseguiram resolver por 2 dias. Maria engoliu em seco. Eu não sei explicar direito. É que... Abaixou o olhar. Por um segundo, depois respirou fundo e o encarou. É que eu sempre gostei dessas coisas. Sabe, desde criança, eu via as pessoas mexendo nos computadores, nos códigos, e
Eu ia tentando entender, pesquisar em casa, ver vídeos, ler coisas. Ele a observava com atenção, sem interromper. Eu nunca pude estudar de verdade, continuou, mas sempre que eu passava pelos setores, eu ficava olhando, prestando atenção, e fui meio que aprendendo sozinha, sabe? Eu sei que parece estranho, mas é como se minha cabeça juntasse as peças sozinha. Leonardo sorriu, cruzando os braços. Estranho? Perguntou. Não, Maria, isso é brilhante. Ela ficou sem reação. Você tem noção do que fez? Salvou um projeto que estava quase custando milhões à empresa. Ele se inclinou na mesa. E isso, vindo de alguém que nunca teve uma chance formal. Por alguns segundos, houve silêncio. O som da cidade lá embaixo parecia distante, como se eles estivessem em outro universo. Me diga, Maria, se tivesse a chance, você gostaria de trabalhar com isso? Perguntou ele, olhando diretamente nos olhos dela. Ela piscou, surpresa. Eu não sei, quer dizer, eu sempre sonhei, mas olhou para o próprio uniforme. Alguém como eu? Alguém como você, o quê? Interrompeu, sério. Inteligente, observadora, capaz? Porque se for isso, então sim. Alguém como você. Maria sentiu os olhos marejarem. Apertou as mãos no colo para não deixar as lágrimas caírem. Sim, eu gostaria muito. Muito. Leonardo se recostou na cadeira pensativo. Eu vou te propor uma coisa, disse cruzando as pernas. Durante 1 mês, você vai trabalhar diretamente comigo, acompanhando a equipe de desenvolvimento. Vou te dar acesso, ferramentas e vamos ver do que você é capaz. Maria quase não acreditava no que ouvia. Eu? Trabalhar com vocês? Sim, e tem mais. Leonardo sorriu. Seu salário será equivalente ao de um trainee de desenvolvimento. Nada de salário de limpeza. Aqui, você está em outro nível agora. Ela levou as mãos à boca, emocionada, segurando um soluço. Mas, e a minha função da limpeza? Leonardo respondeu firme. Se você quiser, pode pedir transferência. Se quiser, pode sair. De lá hoje. A escolha é sua, só depende de você. O coração de Maria parecia não caber mais no peito. Tudo parecia um sonho. Ela respirou fundo e com a voz embargada respondeu. Sim, eu aceito. Ele sorriu. Bem-vinda ao mundo que você sempre observou de longe, Maria. Agora, você faz parte dele. Ela não pôde evitar. Uma lágrima rolou pelo rosto. Naquele momento ela soube. Sua vida nunca mais seria a mesma. Naquele mesmo dia, Maria Eduarda desceu do 8º andar com as pernas trêmulas. A sensação era como se ela tivesse atravessado uma ponte invisível entre 2 mundos. O mundo dos invisíveis e o mundo dos poderosos. Ao passar pelo setor de limpeza, seus colegas a olharam estranhando. Ela não estava no horário da pausa. Carregava consigo um misto de ansiedade e empolgação. Mas também, sem perceber, começava a carregar outro peso. O do olhar julgador de quem não entendia ou não aceitava que alguém como ela ousasse sonhar mais alto. A primeira parada foi no RH, onde, a pedido de Leonardo, formalizaram sua mudança de cargo. A moça do RH, educada, porém visivelmente surpresa, revisou o crachá dela 2 vezes antes de processar a informação. Então, disse a funcionária, ajeitando os óculos, a partir de hoje, você deixa de ser auxiliar de limpeza e passa a ser trainee no setor de desenvolvimento. Seu contrato está sendo alterado. Parabéns, Maria. Ela sorriu, tímida, agradecendo, mas por dentro sentia uma avalanche de sensações. Ao caminhar pelo corredor até o setor de desenvolvimento, notou que os olhares haviam mudado. Antes, ela era invisível. Agora era alvo de olhares carregados de dúvida, estranhamento e, em alguns rostos, até desprezo.
Alguns cochichavam, outros disfarçavam. Mas ela sentia cada silêncio, cada olhar. No setor de tecnologia, onde agora oficialmente fazia parte, o clima não foi muito diferente. Assim que ela entrou na sala, o burburinho começou. "É sério que ela tá aqui?" cochichou um dos desenvolvedores, fingindo olhar, indo para a tela. "Deve ser alguma política do Leonardo", disse outro, revirando os olhos. "Coitada, nem sabe onde está se metendo. Ah, daqui a pouco ela desiste. Não é para qualquer um, não", completou o outro, rindo de canto. Maria fingiu não ouvir. Segurou a mochila, que agora substituía o carrinho de limpeza, apertando as alças com força. Caminhou até uma mesa vazia, que o próprio Leonardo tinha separado para ela. No monitor, um fundo de tela preto esperava por comandos. Um teclado, um mouse e um headset novo. Tudo parecia surreal. Sentou-se. Respirou fundo. Seus olhos percorriam as telas dos colegas, como sempre fez, só que agora não mais escondida, nem fingindo limpar. Ela estava ali, oficialmente. Leonardo não estava presente naquele momento. Tinha saído para uma reunião. Maria se sentia sozinha. Mais sozinha do que quando andava pelos corredores com o balde e o pano. Uma das engenheiras, aparentemente mais jovem, se aproximou e, sem sorrir, perguntou: "Você precisa de ajuda para ligar o computador?" O tom era educado, mas carregado de um veneno quase invisível. Maria, com um nó na garganta, sorriu de leve. "Não, eu acho que consigo." A moça deu um sorriso forçado, assentiu e voltou para sua mesa, balançando a cabeça como quem diz: "Boa sorte." O silêncio naquele setor não era apenas a ausência de som. Era um tipo de silêncio que machuca, que pesa, que grita sem precisar de palavras. Mas mesmo com o peito apertado, Maria se concentrou. Ligou o computador, acessou o sistema da empresa com o login provisório que lhe deram. As telas se acenderam, cheias de códigos, gráficos e bancos de dados. Ela respirou fundo. "Vamos, Maria. Você consegue?" Abriu a plataforma de aprendizado interno da empresa, começou a assistir às videoaulas. Tomava notas freneticamente. Seus olhos percorriam cada linha de código, como quem tentava traduzir um idioma novo, mas, de certa forma, familiar. Ela sabia que estava atrás, que todos ali tinham anos de experiência, faculdade, pós-graduação. Sabia que, para muitos, ela era só uma piada ambulante que em breve falharia. Mas o que eles não sabiam era que Maria não sabia o que era desistir. O dia passou lentamente. Cada segundo parecia uma eternidade. As horas eram preenchidas por uma mistura de olhares, cochichos e um peso constante no peito. Na hora do almoço, ela pegou sua marmita, que antes comia na copa dos funcionários da limpeza, e foi procurar um lugar mais isolado. Sentou-se na escada de emergência, onde ninguém passava. Abriu o pote de arroz, feijão, frango e salada. Mas por alguns minutos não conseguiu comer. As lágrimas vieram, silenciosas, quentes, escorrendo pelo rosto. "O que é que eu estou fazendo aqui?" sussurrou, apertando os próprios braços. "Isso não é para mim. Eles têm razão." Mas no meio do choro, lembrou-se da voz de Leonardo. "Você me surpreendeu, isso é brilhante." As palavras dele pareciam ecoar como um abraço invisível, segurando-a no momento em que tudo parecia desabar. Secou o rosto com a manga do uniforme. Respirou fundo e disse a si mesma como um mantra: "Eu não vim até aqui para desistir agora." No fim do dia, Leonardo passou rapidamente pela sala. Seu olhar encontrou o dela, e com um gesto quase imperceptível, ele sorriu e balançou a cabeça. Em sinal de aprovação, como quem diz: "Eu vejo você." E naquele pequeno gesto, Maria soube que, por mais difíceis que fossem os silêncios, ela não estava sozinha. O segundo dia de Maria no setor de desenvolvimento começou antes mesmo que o sol despontasse no horizonte.
Enquanto a cidade acordava, ela já estava em pé, com a mente fervendo de pensamentos. Dormira pouco, outra vez. As cenas do dia anterior não saíam da sua cabeça. Os olhares, os cochichos, o peso do julgamento, mas também o sorriso de Leonardo. Aquele gesto simples que, de alguma forma, fazia tudo parecer possível. Vestiu sua roupa mais ajeitada. Não era um traje formal, mas ao menos não era mais o uniforme azul de serviços gerais. Olhou-se no espelho rachado, ajeitou o cabelo com as mãos e respirou fundo. Se é para cair, eu vou cair tentando, disse a si mesma, apertando os próprios punhos, como quem se prepara para uma batalha. Quando chegou à empresa, o ambiente já parecia diferente. Não que os olhares tivessem sumido, eles ainda estavam lá. Mas havia algo dentro dela que começava a se transformar. Uma faísca, uma centelha de que talvez ela fosse sim capaz. Sentou-se na sua mesa, ligou o computador. E antes mesmo que pudesse acessar a plataforma de estudos, ouviu a voz de Leonardo surgir, firme, no grupo geral do sistema interno da empresa. Bom dia, equipe de desenvolvimento. A partir de hoje, Maria Eduarda estará oficialmente participando dos nossos projetos como trainee. Conto com a colaboração de todos. O silêncio na sala foi instantâneo. Ninguém respondeu. Nenhum emoji. Nenhuma reação. Mas Maria sorriu sozinha. Obrigado por isso, Leonardo. Pensou. Com os olhos colados na tela, começou a revisar os materiais da plataforma da empresa. Eram apostilas, vídeos, apresentações sobre linguagens como JavaScript, Python, Node e React. A princípio, tudo parecia uma sopa de letrinhas. Mas à medida que assistia, pausava, anotava e revisava, sua mente começava a conectar os pontos. De repente, percebeu que entendia mais do que imaginava. Então, é assim que eles fazem o login se comunicar com o back-end. Murmurou para si mesma, rabiscando anotações no caderno velho. De vez em quando, alguém passava por trás dela, olhava de soslaio e fazia algum comentário atravessado, baixo o suficiente para ela ouvir, alto o suficiente para machucar. Isso não vai durar, disse um. Espera ela quebrar a cabeça no primeiro erro, disse outro, mas ela fingia não ouvir. Seus olhos estavam grudados nas linhas de código que pareciam aos poucos deixar de ser um idioma alienígena. Até que, durante a análise de um projeto interno, um aplicativo da própria empresa que estava em fase de testes, percebeu algo estranho. Uma tela que, segundo o fluxo, deveria apresentar as informações de pagamento do cliente, simplesmente travava. Mesmo nas simulações, o tempo de resposta era absurdamente alto. Ao ouvir a conversa de dois desenvolvedores que debatiam sobre isso, sua mente começou a trabalhar, inquieta. Será que eles estão sobrecarregando a API de dados, em vez de criar um cache de informações básicas? Pensou, mordendo a tampa da caneta. Tentou ignorar, mas não conseguiu. Era mais forte que ela. A curiosidade queimava. Se levantou, caminhou até a mesa dos dois engenheiros, respirou fundo e com a voz trêmula disse: Desculpa, eu não queria atrapalhar, mas eu estava ouvindo. E vocês já pensaram em criar uma pré-carga de dados no cache local antes de puxar tudo do banco? Talvez assim não precisaria fazer tantas requisições simultâneas. Pode ser isso que está deixando lento, né? O silêncio foi desconfortável. Os dois se entreolharam. Um deles arqueou a sobrancelha. O outro cruzou os braços, visivelmente irritado. Olha, começou o mais jovem com tom arrogante. Não é bem assim que funciona, tá? Isso aqui não é tão simples quanto parece quando você assiste vídeo no YouTube. O outro completou rindo. Deixa que quem entende cuida, tá bom? Ela apertou as mãos, respirou fundo. Desculpa, eu só... Pensei alto. Voltou para sua mesa, o rosto queimando, os olhos marejados. Aquilo doía. Doía muito. Não era só a rejeição.
Era o desprezo, o deboche, como se sua presença ali fosse uma afronta. Mas, no fundo, ela sabia que fazia sentido. Sabia que a lógica estava certa e, como se o universo quisesse confirmar isso, poucos minutos depois, Leonardo apareceu na sala. "Bom dia, pessoal", cumprimentou, olhando ao redor. Seus olhos encontraram os de Maria, que imediatamente abaixou a cabeça, envergonhada. Ele caminhou até a mesa dos desenvolvedores que haviam zombado dela. "Alguma atualização sobre o problema da lentidão? Na tela de pagamentos?" Os dois se engasgaram, trocando olhares. "A gente está o analisando, senhor", respondeu um deles, desconfortável. Leonardo cruzou os braços. "Então me expliquem por que a sugestão que a Maria acabou de me enviar por e-mail faz total sentido", disse, olhando diretamente para eles. "Ela sugeriu implementar encaixe local antes das requisições principais. E eu acabei de verificar. É exatamente isso que está causando o gargalo. Silêncio mortal." O rosto dos dois ficou pálido. A sala inteira se virou. Maria congelou. Ela nem percebeu que, sem pensar muito, tinha enviado um e-mail para Leonardo minutos antes, explicando sua ideia, mas achou que ele nem veria. "Podem começar a testar essa abordagem agora. E a partir de hoje, qualquer um que tiver dificuldade em aceitar sugestões inteligentes, independente do crachá, pode procurar outro lugar para trabalhar." Finalizou Leonardo, sério, antes de se virar e sair. O choque na sala foi visível e, no meio daquele silêncio pesado, Maria percebeu que sua voz, por mais baixa que fosse, estava começando a ser ouvida. O restante da tarde parecia ter um gosto diferente para Maria. Pela primeira vez, sentiu que sua voz tinha ecoado, não como um sussurro ignorado, mas como uma ideia levada a sério. Mesmo assim, os olhares ainda estavam lá. Alguns carregados de surpresa, outros de desconforto e alguns de pura reprovação. Mas havia um olhar, um único olhar, que começava a fazer seu coração acelerar mais do que qualquer linha de código. O olhar de Leonardo. Quando o relógio marcou 18 horas, a maioria dos desenvolvedores começou a se desconectar, arrumar seus notebooks, fechar as abas, levantar das cadeiras ergonômicas e comentar sobre o happy hour da sexta-feira. Maria, como sempre, permaneceu. Queria aproveitar cada segundo no ambiente que, por tanto tempo, ela só observou de longe. Enquanto revisava os conceitos de banco de dados no monitor, uma notificação apareceu no canto da tela. "Leonardo Monteiro, CEO. Está livre? Pode. Vir até minha sala." Seu coração quase parou, as mãos tremiam e ela demorou alguns segundos até digitar a resposta. "Claro. Estou indo." Levantou-se, respirou fundo, ajeitou o cabelo e caminhou pelos corredores. Agora não como a mulher invisível, mas como alguém que, embora carregasse ainda o peso da insegurança, começava a se enxergar diferente. Ao chegar na porta da sala dele, respirou fundo e bateu. "Pode entrar, Maria", respondeu ele do outro lado. Empurrou a porta de vidro. Leonardo estava em pé, perto da janela, segurando uma xícara de café, olhando a cidade, que aos poucos começava a acender suas luzes. Vestia uma camisa social branca, as mangas dobradas, a gravata já solta no pescoço e aquele relógio de couro que parecia fazer parte da sua própria imagem. Ele se virou, e quando seus olhos encontraram os dela, houve um segundo de silêncio que parecia ter durado uma eternidade. "Senta, por favor", disse, sorrindo de canto, puxando uma das cadeiras. Maria sentou-se, cruzando as mãos sobre o colo. "Eu te chamei aqui porque... Bom, eu precisava entender uma coisa." Ele deu alguns passos, andando lentamente pela sala, como alguém que nunca teve formação na área, nunca fez faculdade, consegue pensar com tanta clareza lógica. Ela respirou fundo. Sabia que, mais uma vez, precisaria contar sua história. "Eu sempre gostei disso." Começou olhando para as mãos. "Desde pequena. Mas nunca tive condições. Minha mãe vendia salgados.
Meu pai era pedreiro. A vida sempre foi apertada. Não dava para sonhar com faculdade. Então, tudo que eu sei, aprendi sozinha. Vendo vídeos, pegando livros velhos que achei jogados por aí, ouvindo vocês. Ela sorriu tímida e tentando entender, como se fosse um quebra-cabeça. Leonardo cruzou os braços, apoiando-se na mesa e ficou em silêncio, olhando para ela com tanta intensidade que Maria sentiu o rosto queimar. Sabe, Maria, eu conheço muita gente nesse meio, disse enfim. Pessoas com MBA, pós-doutorado, que não têm nem metade da sua capacidade de observação. Isso, Ângela apontou para ela, não se ensina, é talento. É genialidade bruta. Ela arregalou os olhos. Genialidade? Balançou a cabeça nervosa. Não. Eu sou só alguém que... Ele a interrompeu, sorrindo de canto. Que venceu cada obstáculo que a vida te colocou. Que aprendeu a ler códigos observando de longe. Que encontrou soluções onde profissionais altamente pagos não conseguiram. Ele se aproximou, se inclinando um pouco para frente. Desculpa te dizer, Maria, mas você não é só alguém. Silêncio que se seguiu não foi desconfortável. Foi carregado de uma tensão diferente. Algo novo, algo que ela não sabia nomear, mas que sentiu percorrer cada centímetro do corpo. Os olhos dele pareciam mais escuros, mais intensos, e os dela, marejados, brilhavam não de tristeza, mas de algo que beirava a esperança. E, talvez, algo mais. Ele respirou fundo, desviando o olhar por um segundo, como quem percebe que estava prestes a cruzar uma linha invisível. Pigarreou, ajeitando a postura. Eu pensei em uma coisa. O quê? Perguntou ela, quase num sussurro. Leonardo caminhou até a estante, pegou um livro, abriu e tirou um cartão de dentro. Aqui, estendeu para ela, isso é um voucher para um curso online completo de desenvolvimento de software. Avançado. Eu já te coloquei como bolsista. Está pago. Você começa quando quiser. Maria levou a mão à boca. Leonardo, não sei nem como... Não precisa me agradecer, disse, sorrindo, olhando nos olhos dela. É você quem merece. E, se quiser, posso ser seu mentor pessoal aqui dentro. Quero te ver crescendo, muito além do que você imagina. Por alguns segundos, os dois ficaram em silêncio. Só o som da cidade lá fora e da respiração dos dois preenchia o ambiente. Ela segurou o cartão com as mãos tremendo. Por quê? Perguntou num fio de voz. Por que você está fazendo isso por mim? Leonardo a olhou fundo, direto, sem desviar. Por que? Respirou, passando a mão pela nuca, como quem buscava palavras. Porque eu acredito em você, Maria. E porque, de alguma forma, desde aquele primeiro comentário seu, sorriu, desviando o olhar. Você não sai da minha cabeça. Coração dela disparou. Os olhos se arregalaram. Ela tentou falar algo, mas a voz não saiu. Leonardo sorriu tímido, coisa rara para um homem acostumado a ter controle de tudo. Mas, naquele momento, não tinha controle nenhum. E, de algum jeito, gostava disso. Enfim, disse, passando a mão no cabelo, desconcertado. Acho que é só isso por hoje. Maria se levantou, apertando o cartão contra o peito. Obrigada. De verdade, disse com os olhos brilhando. Quando ela virou-se para ir embora, ele a chamou baixinho. Maria, ela se virou. Você... Ele hesitou por um segundo, depois sorriu. Você é incrível. Nunca duvide disso. Ela sorriu e saiu da sala com o coração disparado, como se estivesse flutuando. Naquele momento percebeu que algo estava começando. Algo que nem mesmo a lógica, nem os códigos poderiam explicar. O fim de semana parecia mais longo que o normal.
Maria passou os 2 dias imersa no curso que Leonardo lhe proporcionou. Cada vídeo, cada exercício, cada linha de código parecia abrir uma janela nova no seu mundo. Ela mal acreditava que estava, finalmente, aprendendo tudo aquilo que por tantos anos observou de longe, apenas sonhando. Mas, por mais que se esforçasse para focar, havia algo que ela não conseguia ignorar. Um pensamento que surgia quando menos esperava. Um olhar que vinha à mente quando seus olhos descansavam das telas. Aquele olhar, o olhar dele, Leonardo. Ela tentava se convencer de que estava imaginando coisas. Afinal, ele era o CEO da empresa. Um homem acostumado a conviver com investidores, diretores, líderes. Alguém tão acima de sua realidade que sequer fazia sentido imaginar. Não, Maria, não pensa nisso. Foco, foco, mas o coração não escuta argumentos. Na manhã de segunda-feira, Maria se arrumou diferente. Não era apenas para trabalhar. Era como se, pela primeira vez, estivesse se vestindo para ser vista. Não como a mulher da limpeza, nem como a curiosa invisível, mas como alguém que agora fazia parte daquele mundo. Prendeu o cabelo em um coque frouxo, colocou uma blusa simples mas elegante, calça jeans escura e seus únicos tênis brancos, limpos, impecáveis. Olhou-se no espelho, respirou fundo e sorriu, mesmo nervosa. Você merece estar lá, sussurrou a si mesma. Ao chegar na Luminatec, percebeu que os olhares ainda existiam, mas já não doíam tanto. Ou talvez ela estivesse começando a se importar menos. Havia agora algo mais forte dentro dela. Uma chama que ninguém poderia apagar. Leonardo não estava na sala. Segundo o assistente, ele havia saído para uma reunião externa e voltaria mais tarde. Respirou fundo e sentou-se em sua mesa. Ligou o computador, abriu os projetos que estava começando a colaborar e mergulhou no código. Horas se passaram até que, ao final da manhã, ouviu passos firmes vindo do corredor. Aqueles passos, seu corpo inteiro reagiu antes mesmo de vê-lo. Leonardo entrou, segurando uma pasta, falando ao celular, mas seus olhos, assim que cruzaram com os dela, pararam. Por um segundo esqueceu até o que estava dizendo. Ela também congelou. Os dois se olharam, longo, profundo, como se, naquele instante, o mundo inteiro tivesse desaparecido. Não havia computadores, não havia colegas, não havia empresa, não havia códigos. Só eles. O olhar dele não era apenas de admiração. Era algo mais, algo que começava a se revelar. Sem permissão, sem controle, ele sorriu. Aquele sorriso meio de canto, meio tímido, que até então ela não sabia que ele tinha. Bom dia, Maria, disse, tirando o celular do ouvido. Como você está? Ela engoliu em seco com um sorriso nervoso. Bem, quer dizer, tentando não quebrar nada por aqui. Respondeu rindo, fazendo um gesto para o computador. Ele riu junto. Quebrar? Cruzou os braços. Pelo contrário. Acho que, se continuar assim, você vai acabar reconstruindo mais coisas do que imagina. Os colegas, que estavam nas mesas ao redor, fingiam trabalhar, mas as antenas estavam todas viradas para aquela interação. Leonardo, percebendo os olhares, deu 2 passos mais perto dela. Mais do que o protocolo profissional permitia. A distância agora era pequena. Pequena o suficiente para ela sentir o perfume dele, amadeirado, sofisticado e forte o suficiente para ela perder a linha de raciocínio. Eu queria te agradecer de novo, disse ele com a voz mais baixa, mais pessoal, quase íntima. O que você fez no projeto de sexta realmente me impressionou. E, para ser honesto, desviou o olhar ajeitando a manga da camisa. Acho que tem me impressionado mais do que deveria. O coração dela parou. Simples assim. Ela não sabia o que responder. Só sabia que o mundo parecia girar mais devagar naquele momento. O som do teclado dos colegas sumiu.
O ruído do ar-condicionado ficou distante. Até sua própria respiração parecia suspensa. Leonardo percebeu o desconforto e, num gesto sutil, mudou de assunto, tentando recuperar o controle. Aliás, tem uma reunião daqui a pouco sobre a nova interface do aplicativo. Eu quero que você participe, disse, olhando nos olhos dela novamente. Quero ouvir sua opinião. Maria piscou, surpresa. Minha opinião? Sim. Você já provou que tem muito a contribuir, respondeu ele, sorrindo. E, sinceramente, acho que sua visão pode ser exatamente o que a gente precisa. Ela assentiu com um sorriso tímido. Claro. Obrigada pela confiança. Não é confiança, Maria. Disse mais sério, olhando fundo nos olhos dela. É reconhecimento. E, mais uma vez, aquele olhar. Aquele silêncio carregado de tudo que eles ainda não sabiam nomear. Na reunião, Maria ficou sentada ao lado de Leonardo. Cada vez que ele explicava algo, olhava para ela, como se esperasse sua reação. E quando ela fazia uma pergunta ou dava uma sugestão, ele sorria, satisfeito, confirmando que sua intuição estava certa sobre ela desde o primeiro dia. Os outros presentes, embora desconfortáveis, começaram a perceber que ela não estava ali por acaso. E aos poucos, a resistência dava lugar à curiosidade. E a curiosidade, à admiração. Quando a reunião terminou, Leonardo segurou a porta aberta para que ela passasse primeiro. E naquele gesto simples, os olhos dos dois se cruzaram novamente por mais um instante. Longo, carregado de algo que, agora, ambos sabiam que estava ali. Algo que já não podiam mais ignorar. Os olhos de Maria percorriam as linhas de código no monitor com uma mistura de fascínio e apreensão. O que antes parecia complexo e até misterioso, agora começava a fazer sentido. Era como se, pouco a pouco, cada linha se tornasse uma peça de um enorme quebra-cabeça. Mas aquele dia não seria apenas mais um na sua jornada de aprendizado. Leonardo, após a reunião, aproximou-se da mesa dela com um semblante sério, porém com aquele olhar que misturava desafio e admiração. Maria, começou ele cruzando os braços, eu quero te propor um desafio. Ela ergueu os olhos, imediatamente sentindo o coração acelerar. Desafio? Perguntou, ajeitando o cabelo atrás da orelha. Sim, assentiu ele. Estamos desenvolvendo um módulo crítico do nosso novo aplicativo. É um sistema de recomendação inteligente. Ele precisa ser capaz de sugerir produtos e serviços aos clientes baseado no comportamento deles dentro da plataforma. Ele caminhou até a tela compartilhada na sala, conectou seu notebook e projetou o diagrama do sistema. O problema, continuou, é que nosso algoritmo atual está com uma falha no mapeamento dos dados. As recomendações estão incoerentes e nossos programadores ainda não conseguiram encontrar uma solução eficiente. Leonardo então virou-se para ela, olhando diretamente nos seus olhos. Quero que você tente, sem pressão, claro. Sorriu, com aquele jeito meio travesso. Mas se você topar, vou te passar acesso ao ambiente de testes. Você terá até o final do expediente para apresentar uma proposta de solução. O coração dela parecia querer escapar do peito. Ela olhou para o diagrama, depois para ele, depois novamente para o código que já tinha aberto. Respirou fundo. Engoliu em seco. Eu aceito. Ele sorriu satisfeito, cruzando os braços. Sabia que diria isso. Assim que Leonardo voltou para sua sala, Maria ficou alguns segundos imóvel, olhando para a tela, tentando assimilar o que acabara de acontecer. O teste de fogo. Era agora. Ligou seu fone de ouvido, abriu todos os materiais que tinha, os bancos de dados simulados, os logs de erro, os fluxos de entrada e saída de informações.
Seu caderno estava ao lado, e nele ela começou a rabiscar como se fosse um mapa mental. Enquanto digitava, ouvia conversas paralelas dos desenvolvedores, que, mesmo fingindo ignorá-la, lançavam olhares constantes. Sério que ele deu isso? Não para ela? Murmurou um, balançando a cabeça. É só questão de tempo até ela se enrolar, disse outro, meio rindo, mas ela fingiu não ouvir. Ou melhor, deixou que aquilo se transformasse em combustível. A cada erro que aparecia na tela, a cada código que quebrava, ela respirava fundo e tentava de novo. Refazia, buscava, testava. Não vou desistir. Não agora. Não depois de tudo. 2 horas depois, ela começou a perceber um padrão estranho no algoritmo. As recomendações estavam sendo baseadas em cliques recentes, mas não levavam em conta o histórico mais antigo dos usuários. Era como se só considerasse as ações dos últimos dias, ignorando meses de dados valiosos. Claro, murmurou sozinha. Eles esqueceram de normalizar os pesos das variáveis de tempo. Correu para o editor de código. Começou a reescrever a função de recomendação, ajustando os pesos de tempo, incluindo uma camada de priorização baseada não apenas em frequência, mas também em relevância histórica. A cada linha digitada, sentia-se mais viva, mais capaz. Mais parte daquele mundo. Testou, erro, ajustou, testou de novo e sucesso. O sistema, que antes recomendava coisas absurdas, como tênis para quem buscava laptops, agora começou a sugerir produtos coerentes, baseados no comportamento real. De cada perfil, olhou para a tela descrente e então sorriu. Um sorriso largo, sincero, que tomou conta do rosto. Conseguiu. Salvou os logs, preparou um relatório e, com as mãos ainda tremendo, enviou um e-mail para Leonardo. Assunto: solução para o sistema de recomendação. Mensagem: Oi, Leonardo. Consegui ajustar a função de recomendação. Identifiquei que o problema estava na falta de ponderação temporal das variáveis. Anexei os logs de testes e um relatório com as alterações. Fico à disposição para explicar melhor. ATT, Maria Eduarda. Apertei enviar. Assim que fez isso, respirou fundo, fechou os olhos e deixou por alguns segundos uma lágrima escorrer. Não de tristeza, de superação, de vitória. Minutos depois, seu celular vibrou. Uma mensagem no chat interno. Leonardo, estou na minha sala. Vem aqui agora, por favor. O coração dela disparou. Ao entrar, Leonardo estava de pé, segurando o relatório impresso, balançando a cabeça, sorrindo, quase em choque. Você... Apontou para ela, sorrindo, segurando o papel. Isso aqui... Balançou o relatório. É simplesmente brilhante. Ela piscou, surpresa, meio sem saber o que fazer. Você não só encontrou o problema, como criou uma solução mais eficiente do que qualquer coisa que a equipe inteira sugeriu até agora. Ele largou o relatório. Na mesa, cruzou os braços e a olhou. Diferente, mais intenso, mais próximo. Eu... Respirou fundo, passando a mão pela nuca. Eu não sei nem como expressar o quanto estou impressionado com você, Maria. Sério. Ela sorriu, tímida, olhando para o chão, mas ao mesmo tempo com um brilho nos olhos que nem ela sabia de onde vinha. Leonardo então deu 2 passos em direção a ela, ficando tão próximo que por um instante ela prendeu a respiração. Sabe, disse ele com a voz mais baixa, quase rouca. Você me deixa completamente sem palavras. E não é só pelo seu trabalho. Ela ergueu o olhar. Seus olhos encontraram os dele. Por um segundo, ninguém respirou. O silêncio estava carregado de tudo aquilo que os dois ainda não tinham coragem de dizer, mas que já não podia mais ser ignorado. Ele então desviou, respirou fundo, tentando controlar o que claramente estava transbordando. Parabéns, Maria, disse, estendendo a mão.
Você passou no seu teste de fogo. Ela apertou a mão dele, mas o toque demorou mais do que o necessário. Nenhum dos dois queria soltar, e naquele aperto de mãos havia muito mais do que profissionalismo. Havia uma promessa, uma faísca, algo que estava apenas começando. Na manhã seguinte, quando Maria acordou, demorou alguns segundos para processar se tudo o que havia acontecido nos últimos dias era real ou apenas um sonho bom. Mas, ao olhar para a mesa da sua pequena kitnet, onde estava o crachá da Lumina, tech com a nova função, trainee em desenvolvimento, ela teve a certeza, era real, se olhou no espelho. Pela primeira vez, não se enxergou apenas como uma mulher da limpeza que sonhava em um dia ser reconhecida. Ela se viu como alguém que estava de fato construindo seu próprio caminho. Alguém que havia, com suor, lágrimas e coragem, quebrado uma barreira que parecia intransponível, mas ela sabia. Nem todos estavam prontos para aceitar isso. Quando chegou à empresa, logo percebeu que os olhares estavam diferentes. Já não. Eram apenas olhares de curiosidade ou deboche. Havia também olhares de incômodo, de resistência. Os comentários eram sussurrados, mas ela ouvia. Isso não é normal. O que ela está fazendo aqui? Aposto que é só porque o chefe está encantado com ela. Ela não merece essa vaga. As palavras eram como facas invisíveis, cortando fundo, mas Maria respirava, apertava o caderno contra o peito e seguia. Não ia desistir, não agora, nunca mais. Perto das 10 horas, uma notificação apareceu no seu e-mail. Reunião privada, sala de diretoria, assunto, nova proposta de carreira, remetente, Leonardo Monteiro. Coração acelerou. O que seria? Isso, uma nova proposta. Um novo teste. Arrumou rapidamente seus materiais, prendeu os cabelos, respirou fundo e subiu para o andar da diretoria. Ao entrar na sala, encontrou Leonardo de pé, olhando pela parede de vidro que exibia a cidade inteira lá. Embaixo, ele estava diferente naquele dia. O blazer preto sobre a camisa branca, as mangas dobradas, o rosto sério, pensativo. Mas, quando ouviu a porta se abrir, se virou e sorriu. Um sorriso que parecia iluminar o espaço inteiro. "Entra, Maria!", disse, cruzando os braços, apoiando-se na mesa. Ela se aproximou, meio sem saber se sentava ou ficava de pé. "Pode sentar", completou ele, indicando a cadeira. Ela se sentou, ajeitando a barra da blusa, segurando a própria ansiedade. Leonardo respirou fundo e começou. "Eu conversei com o conselho da empresa ontem à noite e..." Fez uma pausa. "Quero te fazer uma proposta, algo que nunca foi feito aqui, algo que, para ser bem honesto, eles não aprovaram de imediato." Mas eu bati o pé. Maria arregalou os olhos. "Proposta?", sussurrou. "Quero te oferecer um cargo temporário, mas de desenvolvedora assistente", disse ele, olhando firme nos olhos dela. "Isso não é mais estágio, não é trainee. É uma posição real, ativa, no time de desenvolvimento sênior." O mundo pareceu parar. Ela piscou sem acreditar. "Mas Leonardo, eu não..." Lee balançou a cabeça. "Eu não tenho diploma, não tenho faculdade. Ele a interrompeu, se inclinando levemente, segurando seu olhar. "E você acha mesmo que depois de tudo o que fez, isso importa para mim?" Ela apertou as mãos no colo, sentindo os olhos encherem de lágrimas. "Eu não sei nem como te agradecer. Não precisa me agradecer", respondeu sorrindo. "Você se agradeceu. Você fez isso com sua coragem, sua inteligência e sua determinação." Ficaram alguns segundos em silêncio, até que Leonardo respirou fundo e ficou mais sério. "Mas tem uma coisa que preciso te dizer." O coração dela apertou. "O conselho. Alguns investidores não estão satisfeitos", revelou, cruzando os braços. "Eles acham que..." suspirou.
que essa oportunidade que estou te dando vai abrir precedentes que eles não querem. Ela ficou pálida. Por quê? Porque Maria... Ele apertou os punhos. Você não veio do mesmo lugar que eles. Você não tem o sobrenome certo, nem o diploma certo. Para eles... Apertou a mandíbula, claramente irritado. Você é um erro estatístico, uma falha no sistema. Maria sentiu uma mistura de raiva e tristeza. As mãos começaram a suar. Então, eles querem que eu fracasse. Sussurrou com um nó na garganta. Leonardo se aproximou, ajoelhou-se na frente dela, segurou suas mãos com firmeza e, olhando direto nos olhos dela, disse: Deixa eles quererem, Maria, porque sabe o que eu quero? Eu quero te ver lá em cima. Eu quero que você cale a boca de cada um deles. Quero que você prove, não só para eles, mas para o mundo, que inteligência, coragem e determinação não têm sobrenome. Nem classe social, nem crachá. Ela não conseguiu segurar. Uma lágrima escorreu, mas não era de tristeza. Era de algo muito mais forte, de orgulho, de pertencimento. Leonardo apertou mais as mãos dela. A respiração dos dois estava ofegante. A distância, mínima, o suficiente para ela sentir a pele dele, quente e vibrante. Por um segundo, seus olhares se cruzaram de novo. Longo, intenso, profundo. O tempo parou. Ela não sabia se era ele quem se inclinava, ou ela. Mas havia algo ali. Algo que queimava. Algo que queria acontecer, algo que lutava contra a lógica, contra a razão, contra as regras, e que mesmo assim parecia mais certo do que qualquer coisa. Mas então, Leonardo respirou fundo, soltou devagar as mãos dela, se levantou e caminhou até a janela, como quem precisava fugir do próprio desejo. Amanhã, disse ainda olhando para a cidade sem virar-se, você começa oficialmente como... desenvolvedora assistente. Bem-vinda, Maria, bem-vinda, de verdade. Ela sorriu. E naquele sorriso havia uma força que ela jamais imaginou ter. Saindo da sala, percebeu que algo muito maior estava começando. Algo que nem os códigos, nem as regras, nem os preconceitos poderiam parar. E talvez nem seus próprios corações. Na manhã seguinte, o caminho até a empresa parecia diferente. As mesmas ruas, os mesmos prédios, os mesmos passos. Mas algo dentro de Maria havia mudado. Não era mais aquela mulher que apenas sonhava enquanto passava o pano nas mesas dos outros. Ela agora fazia parte do time. Era oficialmente desenvolvedora assistente da Lumina Tech. E... embora o coração estivesse carregado de orgulho e felicidade, ela também sabia que o caminho à frente seria tudo, menos fácil. Ao atravessar o saguão da empresa, percebeu que os olhares haviam se tornado ainda mais incisivos. As conversas antes sussurradas agora eram quase descaradas. Olha lá, a faxineira virou programadora agora, comentou uma mulher, rindo de canto. Deve ter algum esquema aí. Respondeu outro, mexendo no celular. Isso não é normal, não. Aposto que está dormindo com alguém para conseguir isso. Soltou um terceiro, sem nem se preocupar em abaixar o tom. As palavras atravessaram Maria como facas invisíveis. Ela apertou a alça da mochila com força, segurou a respiração e seguiu, cabeça erguida, tentando não deixar as lágrimas escaparem. Mas doía mais do que ela imaginava, porque ela sabia que para muitos ali não importava o quanto ela fosse inteligente, dedicada ou capaz. Para eles, ela seria sempre a mulher da limpeza que ousou sonhar alto demais. Ao entrar no setor de desenvolvimento, tentou focar no trabalho. Abriu seu notebook, acessou o ambiente de desenvolvimento, organizou seus códigos, revisou os materiais do projeto que Leonardo havia lhe confiado. Mas os olhares estavam lá. As piadinhas disfarçadas, as mensagens no chat interno que claramente não eram para ela, mas que ela sabia que eram sobre ela. Deveríamos contratar o zelador para liderar a TI também, né? Agora qualquer um é desenvolvedor.
Inacreditável onde esse mundo está chegando. Cada palavra era uma martelada no peito, mas ela respirava, segurava, lutava. Eu não vim até aqui para desistir, repetia mentalmente como um mantra. No meio da manhã, Leonardo apareceu no setor. Seu olhar procurou Maria assim que entrou. Quando a viu, sorriu de leve. Aquele sorriso que ela já sabia que tinha um efeito inexplicável sobre seu coração. Ele se aproximou, sem se importar com os olhares, e falou: "Bom dia, Maria. Como está se sentindo no seu primeiro dia oficial?" Ela sorriu, tentando parecer forte. "Um pouco desafiada", respondeu com sinceridade. "Mas pronta", Leonardo assentiu, cruzando os braços. "É assim que eu gosto de ouvir." E completou em tom mais baixo, olhando diretamente nos olhos dela. "E não se preocupe com..." Olhou ao redor, percebendo os olhares disfarçados. Ruídos externos. Quem faz barulho geralmente é quem não tem conteúdo. O coração de Maria disparou. A presença dele parecia ser o único porto seguro naquele mar de olhares julgadores. Por alguns segundos, os dois ficaram se olhando. E naquele silêncio, parecia que o mundo inteiro desaparecia. Não havia códigos, não havia desafios, apenas os dois e um sentimento que começava a crescer silencioso, mas cada vez mais impossível de ignorar. Leonardo então quebrou o clima, pigarreando e sorrindo. "Depois do almoço, quero te ver na minha sala. Temos um novo desafio para você." Ela assentiu, sentindo o estômago dar um nó. E não era fome, era aquele frio que ela ainda não sabia se era de nervoso ou de algo mais. Na hora do almoço, Maria, como de costume, buscou um canto isolado. Subiu até o terraço, onde quase ninguém ia. Ali, com a cidade se espalhando à sua frente, abriu sua marmita, mas mais uma vez a comida parecia não descer. As lágrimas que ela segurou a manhã inteira começaram a cair, silenciosas. "Por quê?" sussurrou. "Por que é tão difícil? Por que eles não conseguem simplesmente aceitar?" Secou o rosto, respirou fundo e então olhou para o céu como fazia quando era criança, quando se sentia perdida. "Eu não vou desistir", disse baixinho, segurando a própria mão. Eu não vou dar esse gosto para eles." Ao voltar no corredor do 8º andar, quase esbarrou em Leonardo que, assim que a viu, parou, olhou fundo nos olhos dela e, pela primeira vez, percebeu o inchaço, a vermelhidão. Ele franziu o senho, se aproximou, abaixou a voz. "Maria, você tá bem?" Ela respirou fundo, tentou sorrir, mas a voz falhou. Apertou a mochila. "Tô tentando." "Só isso, Leonardo." Olhou ao redor como se quisesse protegê-la de todos os olhares. E sem pensar muito, segurou a mão dela. Um gesto tão natural, mas que fez o corpo de Maria inteiro estremecer. "Vem comigo", disse firme, puxando-a gentilmente. Entraram na sala dele e ele trancou a porta. Ela ficou ali, parada, meio sem saber o que estava acontecendo. O coração disparado, a respiração curta. Leonardo caminhou até ela, segurou seu rosto com as mãos, olhando diretamente nos olhos dela. "Eu sei o que estão fazendo, o que estão dizendo." Sua voz era séria, firme, mas com uma doçura que parecia abraçar cada pedaço quebrado dela. "E eu quero que você entenda uma coisa. Eles não te definem. Nunca." Ela sentiu as lágrimas rolarem, sem conseguir segurar. "Eu tô tentando, Leonardo, mas às vezes dói tanto." Ele respirou fundo e, num gesto que quebrou qualquer barreira, a puxou para um abraço. Forte, apertado, quente. Um abraço que parecia dizer tudo o que eles não sabiam. Como falar? Por alguns segundos ficaram assim. Só eles. Só aquele silêncio carregado de tudo. Quando ele se afastou, manteve as mãos nos ombros dela, olhou fundo e, com um sorriso de canto, disse: "E, se você me permitir, eu vou estar do seu lado. Em tudo isso. Não só como seu chefe." Respirou fundo.
mas talvez como alguém que está começando a se importar muito mais do que deveria. Os olhos dela se arregalaram. O coração parou. E naquele instante Maria percebeu. Não era mais só sobre trabalho. Não era mais só sobre vencer. Era sobre algo que ela nunca imaginou viver. Algo muito mais forte, muito mais real. Naquela tarde, depois daquele abraço, longo, apertado e cheio de tudo o que palavras não podiam dizer, algo mudou de forma irreversível entre Maria e Leonardo. Os dois sabiam. Nenhum deles teve coragem de dizer em voz alta, mas sabiam. O que estava crescendo ali já não era apenas admiração, não era apenas respeito, era algo mais. E, embora tentassem se agarrar às amarras da razão, do profissionalismo, das responsabilidades, era impossível ignorar que, quando se olhavam, o mundo inteiro parecia parar. Leonardo, visivelmente desconcertado, passou a mão pela nuca, respirou fundo e desviou o olhar, como quem tentava reorganizar os próprios pensamentos. Pigarreou. Eu não queria te deixar desconfortável. Desculpa se eu passei dos limites. Maria balançou a cabeça, segurando as mãos uma na outra, nervosa, mas com um sorriso tímido que escapava, apesar de tudo. Não, respondeu com a voz baixa. Não passou, não. Os olhos dele se cruzaram. Outra vez. Longos segundos de silêncio que diziam muito mais do que qualquer discurso. Leonardo então respirou fundo, cruzou os braços e tentou como pôde voltar para o lado racional. Certo. Então, sobre o projeto, disse, caminhando até a mesa, ligando o monitor. Temos uma nova tarefa crítica. Quero que você lidere o desenvolvimento do módulo de autenticação inteligente. É algo desafiador, mas se tem alguém aqui capaz de fazer, é você. Maria arregalou os olhos. Liderar, sim, respondeu firme. E antes que você diga qualquer coisa, eu sei exatamente o que estou fazendo. Você não está aqui por acaso, Maria. Você já provou mais de uma vez o quanto é capaz. Ela respirou fundo, sentindo o peito se encher de uma mistura de medo e orgulho. Medo, porque sabia que isso atrairia ainda mais olhares, críticas, julgamentos. Orgulho, porque pela primeira vez na vida, alguém realmente acreditava nela. Tudo bem, disse, apertando os punhos. Eu aceito, eu vou dar o meu melhor. Leonardo sorriu, aquele sorriso que fazia tudo dentro dela tremer. Eu sei que vai. Nos dias que se seguiram, Maria mergulhou no trabalho. Liderar aquele módulo significava não só programar, mas também discutir soluções, coordenar pequenas equipes, sugerir melhorias, revisar códigos. E, por incrível que pareça, ela estava indo muito melhor do que imaginava. Mas quanto mais ela se destacava, mais os olhares cresciam. As conversas nas cafeterias, os sussurros nos corredores. Tudo parecia aumentar. Tá vendo? Dizia uma funcionária, cruzando os braços. Isso só pode ser outra coisa. Olha como o Leonardo trata ela. Nunca vi ele ser assim com ninguém, completava outro. Isso aí tá passando dos limites. Acha que é por talento? Acorda, né? Maria fingia não ouvir. Fingia que não doía, mas doía, e muito, só que havia algo que começava a compensar tudo aquilo. Os olhares dele. Nos horários de almoço, Leonardo discretamente começou a convidá-la para comer na sala dele. A desculpa era trabalho, rever códigos, discutir melhorias. Mas ambos sabiam que não era só isso. Sentavam-se frente a frente, às vezes lado a lado, rindo, trocando histórias, compartilhando experiências. Descobriram que tinham mais em comum do que imaginavam. Leonardo se surpreendia com a visão de mundo de Maria, com sua sensibilidade, sua inteligência, sua capacidade de enxergar além dos números e códigos. E ela, por sua vez, via nele não apenas o CEO poderoso, frio e calculista que todos temiam, mas um homem
humano, gentil, generoso e profundamente solitário. Sabe, disse ele num desses almoços olhando pela janela. Às vezes eu olho para tudo isso. Gesticulou para a cidade lá fora, os prédios, os carros, e me pergunto se vale mesmo a pena. O quê? Perguntou ela curiosa. Esse jogo, respondeu, apoiando os cotovelos na mesa. Crescer, ganhar, construir e, no final, perceber que tá todo mundo aqui, tão sozinho. Maria ficou em silêncio por alguns segundos, olhando para ele, e então disse baixinho, com um sorriso triste. Talvez, olhou para ele. O jogo só faz sentido quando a gente encontra alguém que joga do nosso lado. Leonardo piscou, surpreso, e por alguns segundos não conseguiu dizer absolutamente nada, só olhou para ela. E, naquele olhar, havia tudo. Tudo o que eles não sabiam como dizer. Tudo o que começava a transbordar, mesmo que tentassem segurar. Mas o mundo lá fora não perdoava. As fofocas começaram a se espalhar, não só dentro da empresa, também fora dela. Entre investidores, entre clientes, entre a imprensa especializada. E, uma tarde, enquanto Maria trabalhava concentrada no desenvolvimento do módulo, um e-mail anônimo chegou na caixa de entrada de toda a diretoria. O assunto? Leonardo Monteiro e sua protegida, méritos ou interesses. O conteúdo? Fotos dos dois entrando juntos na sala dele, almoçando no escritório, rindo, conversando, frases distorcidas, insinuações maldosas. Ao perceber o que estava acontecendo, Maria sentiu o chão sumir sob seus pés. As mãos tremeram, a respiração ficou curta. Ela se levantou, quase tropeçando, e correu até a sala de Leonardo. Abriu a porta, ofegante. Leonardo... A voz falhou. Você viu isso? Ele estava de pé segurando o celular, visivelmente furioso, os olhos queimando. Vi, respondeu apertando os dentes. E eu não vou deixar isso assim. Leonardo. Ela se aproximou, segurando os braços dele, quase em pânico. Talvez seja melhor a gente se afastar, pelo menos até isso passar. Ele segurou o rosto dela com as duas mãos, olhando fundo nos olhos dela. Não, disse firme. Eu não vou me afastar de você. Nem agora, nem nunca. O silêncio que se seguiu foi quebrado apenas pelo som dos corações deles, batendo tão forte que parecia ecoar pela sala inteira. E naquele instante, os lábios se encontraram, lento, suave. Primeiro hesitante, depois intenso. Um beijo que carregava tudo. Todo o medo, toda a dor, toda a resistência. Todo o amor que até ali ficou escondido. Quando se afastaram, os dois se olharam, ofegantes, sorrindo, meio assustados, meio felizes. E Leonardo sussurrou, ainda com a testa encostada na dela. Agora, não tem mais volta. E de fato, não tinha. O beijo, aquele beijo, nem Maria nem Leonardo conseguiam esquecer a sensação que ficou gravada no corpo, na pele e principalmente na alma. Foi mais do que um simples encontro de lábios. Foi como se por alguns segundos o mundo inteiro tivesse parado. As barreiras caíram, as máscaras se desfizeram e o que restou foi... verdade. Mas, se dentro daquela sala tudo parecia fazer sentido, lá fora, o mundo seguia impiedoso. Na manhã seguinte, a empresa estava um caos. O e-mail anônimo tinha se espalhado mais rápido do que qualquer atualização de sistema. As fotos estavam em grupos internos, chats, até em fóruns externos de tecnologia. As fofocas explodiram. Sabia que tinha coisa aí, comentou uma funcionária no elevador. Isso é abuso de poder, claramente, exclamava um rapaz na cafeteria. Escuta o que eu tô te dizendo. Ela só chegou onde tá porque se enfiou. No escritório do chefe, gritava outro sem sequer disfarçar. Cada palavra era como um soco no estômago de Maria.
E por mais que tentasse fingir que não, doía. Doía muito, mas, naquela manhã, algo mudou. Quando ela entrou no saguão da empresa, de cabeça erguida, não estava mais sozinha. Leonardo a esperava, parado ao lado da porta do elevador. Alto, imponente, vestindo seu blazer preto impecável, olhando diretamente para cada pessoa que ousava encará-los. E, sem dizer uma única palavra, ele estendeu a mão para ela. Maria olhou ao redor. Todos assistiam, alguns boquiabertos, outros em choque, outros segurando o celular para, quem sabe, filmar ou tirar mais fotos. Ela respirou fundo e segurou a mão dele. Juntos, de mãos dadas, atravessaram o saguão, entraram no elevador e subiram, sem soltar um do outro nem por um segundo. Ali, naquele simples gesto, eles disseram ao mundo inteiro: não temos vergonha, não vamos nos esconder. Quando a porta do elevador se fechou, Leonardo respirou fundo, puxou-a levemente pela cintura e a olhou nos olhos. Você tá bem? Perguntou com a voz mais suave, mas carregada de preocupação. Ela sorriu, meio nervosa. Na medida do possível, sim. Respondeu apertando a mão dele. Leonardo encostou a testa na dela, fechou os olhos por alguns segundos e sussurrou: a partir de agora, nada mais vai ser fácil. Mas também, eu nunca mais vou te soltar, Maria. Ela apertou mais a mão dele e pela primeira vez percebeu. Não era mais só ela contra o mundo. Agora, eram eles, juntos. Mas o dia estava apenas começando. Na reunião de diretoria, a tensão era palpável. Todos estavam lá. Investidores, conselheiros, os diretores dos setores. Quando Leonardo entrou na sala, acompanhado de Maria, um silêncio constrangedor tomou conta do ambiente. O mais velho dos investidores, um homem de cabelo grisalho, cruzou os braços e disparou. Então, é verdade. Sua voz estava cheia de desprezo. Você... com ela. Leonardo nem piscou. Sim, é verdade. Respondeu com firmeza. Algum problema? Outro diretor se adiantou, tentando manter a diplomacia. Leonardo, você precisa entender que isso... Fez um gesto vago, olhando para Maria, de cima a baixo. Não pega bem para a imagem da empresa, para o mercado, para os nossos clientes. Leonardo cruzou os braços, desafiador. A imagem da empresa não é feita com fofocas, nem com preconceito. É feita com competência. Apontou para Maria. E se tem alguém aqui que já provou que é competente, é ela. O silêncio foi imediato. O mesmo diretor retrucou nervoso. Isso é antiético. Você não pode misturar as coisas assim. Leonardo bateu com a mão na mesa, assustando a todos. Antiético? Sabe o que é antiético? Apontou. Desmerecer uma profissional brilhante porque ela não tem o sobrenome certo, nem veio da faculdade de elite de vocês. Antiético é tratar pessoas como descartáveis. Antiético é essa cultura podre de achar que só quem nasceu em berço de ouro merece estar aqui. Maria segurava as próprias mãos, tremendo. Queria desaparecer, mas ao mesmo tempo sentia o peito se encher de orgulho. Ele estava lutando por ela, por eles. O investidor grisalho então disse seco: se continuar assim, Leonardo, você vai nos fazer repensar nosso investimento. Leonardo sorriu, frio. Façam, respondeu, porque eu prefiro perder quem não tem princípios do que perder a minha própria dignidade. E, então, pegou na mão de Maria, se virou e, antes de sair, olhou para todos e disse com a voz firme: e só para deixar claro, não pensem que isso muda alguma coisa. Maria é e vai continuar sendo parte desse time, porque ela merece, muito mais do que muitos aqui. E saíram juntos, de cabeça erguida. No corredor, longe dos olhares, Leonardo parou. Puxou Maria para perto, segurou seu rosto entre as mãos e sussurrou, olhando nos olhos dela: você é incrível. Nunca deixe eles fazerem você esquecer disso. Ela sorriu emocionada, segurando as mãos dele. E você... Respondeu com os olhos marejados.
É a coisa mais linda e louca que já aconteceu na minha vida. Os dois riram, se abraçaram apertado, e naquele abraço havia mais do que amor. Havia força, havia coragem, havia um futuro que começava a se desenhar. Nos dias que seguiram, parecia que o universo inteiro havia se dividido em dois. De um lado, aqueles que torciam, mesmo que em silêncio, para que Maria e Leonardo fracassassem. Do outro, o próprio casal, que agora caminhava juntos contra todas as expectativas. Mas não era fácil. A pressão vinha de todos os lados. O conselho da empresa estava dividido. Investidores ameaçavam cortar recursos. A mídia, que até então pintava Leonardo como o gênio do Vale Brasileiro da Tecnologia, agora começava a espalhar manchetes sensacionalistas. CEO poderoso envolvido em escândalo com funcionária. Da limpeza, ascensão meteórica ou favorecimento. Entenda o caso. Empresário desafia regras do mercado por amor. Maria, que sempre quis ser reconhecida pelo seu talento, agora se via em capas de blogs, grupos de LinkedIn e discussões de fóruns. Não pelo que fazia, mas por quem estava ao seu lado. E aquilo doía. Doía mais do que qualquer humilhação que já havia sofrido na vida. Numa manhã, ao chegar à empresa, encontrou pichado no vidro da entrada: lugar de faxineira não é no TI. O peito apertou. O estômago virou. As mãos tremeram. Ela quase deu meia volta. Mas nesse instante uma mão segurou a dela, forte, quente. Segura, Leonardo. Não. Disse, sério, olhando fundo nos olhos dela. Você não vai abaixar a cabeça. Não para eles. Não hoje. Não nunca. Ela respirou fundo. Apertou a mão dele. E juntos, como sempre, entraram de cabeça erguida. Mas, enquanto lutavam contra o preconceito externo, algo mais delicado começava a se desenhar. Naquela semana, Leonardo foi chamado para uma reunião urgente com o Conselho Internacional do Grupo, que controlava parte das ações da Luminatech. Pessoas que nem sequer pisavam no Brasil, mas que controlavam decisões lá de fora, preocupadas unicamente com números, reputação e lucros. A proposta que surgiu foi chocante. Leonardo, disse um dos diretores num inglês frio e calculista, se quiser manter sua posição, seu contrato e não colocar os investidores em risco, você precisa encerrar imediatamente essa... Fez uma pausa, olhando para a câmera. Relação imprópria. Leonardo ficou alguns segundos em silêncio, a mandíbula travada, as mãos em punho, e então respondeu sem desviar o olhar. Então podem começar a preparar minha carta de desligamento, disse seco, porque eu não vou abrir mão da mulher que eu amo. O silêncio que seguiu foi absoluto. Naquela noite, ele chegou até a casa simples de Maria. Não com o carro blindado, nem com o motorista. Foi sozinho, de moletom, simples, como qualquer homem que deixa tudo de lado para ir até quem ama. Ela abriu a porta, surpresa, e antes que pudesse dizer qualquer coisa, ele a puxou num abraço apertado, forte, como se quisesse protegê-la do mundo inteiro. O que foi? Perguntou ela, aflita, sentindo o coração disparar. Ele segurou seu rosto com as duas mãos, olhou fundo nos olhos dela e disse: eles querem que eu escolha, Maria, entre você e a empresa. O chão pareceu sumir sob seus pés. Ela apertou as mãos dele. Eu não quero ser esse peso para você, Leonardo. Eu não quero que você perca tudo por minha causa. Ele a interrompeu, segurando o rosto dela mais firme ainda, e falou com a voz embargada, mas cheia de certeza. Ouça bem, você nunca foi nem nunca será um peso. Você é... Respirou, fundo. A melhor coisa que me aconteceu. E se o preço para te ter na minha vida é perder o que construí, então eu pago. De olhos fechados, os olhos dela se encheram de lágrimas. Leonardo... A voz falhou. Eu te amo, disse pela primeira vez, sentindo o coração disparar, as mãos tremerem, mas sem pensar, sem medo, ele sorriu. Um sorriso que iluminou tudo. Eu também te amo, Maria.
respondeu colando a testa na dela. E nada, nem ninguém, vai me fazer desistir de você. O beijo que veio depois foi diferente de todos. Não era só paixão, era amor. Amor puro, amor que nasce da dor, da luta, da superação, amor que não pede licença, que não pergunta se é certo ou errado, apenas acontece e permanece. Mas, enquanto os dois se fortaleciam, o mundo lá fora arquitetava um golpe ainda mais cruel. Na manhã seguinte, uma denúncia anônima foi protocolada, acusando Maria de vazamento de dados confidenciais da empresa. Uma acusação gravíssima. Uma mancha capaz de destruir não só sua carreira, como sua vida inteira. Quando ela recebeu a notificação, seu corpo gelou. As mãos tremiam tanto que mal conseguia segurar o papel. Isso é mentira, sussurrou, com os olhos marejados, e naquele instante entendeu. Eles fariam de tudo. Se não podiam separá-los pelo preconceito, nem pelas fofocas, nem pela pressão, tentariam pelo medo, pela destruição. Mas o que eles não sabiam é que quem é forjado na dor não se quebra, se fortalece, e Maria não estava mais sozinha. O papel tremia nas mãos de Maria. As palavras pareciam flutuar, desconexas, como se sua mente se recusasse a acreditar no que lia. Acusação formal de vazamento de dados confidenciais. Sua permanência na empresa está suspensa até a apuração dos fatos. O chão sumiu, o peito apertou, o ar parecia faltar. Por um segundo ela pensou em correr, em desaparecer. Mas não agora. Não depois de tudo. Respirou fundo. Apertou o papel contra o peito. E com as pernas bambas, subiu até o andar da diretoria. Quando a porta da sala de Leonardo se abriu, ele estava lá, em pé, de costas, olhando a cidade pela enorme parede de vidro. Mas antes que ela pudesse dizer qualquer coisa, ele se virou, segurando um documento igual ao que ela tinha nas mãos. O rosto dele estava diferente, não de raiva, não de surpresa, mas de algo mais profundo. Decepção, dor, revolta. Maria. A voz saiu baixa, quase rouca. Você viu isso? Ela assentiu, as lágrimas já escorrendo. Isso é mentira, Leonardo. Sussurrou, segurando as próprias mãos. Eu jamais faria isso. Ele atravessou a sala em 2 passos. Segurou o rosto dela com as 2 mãos. Apertando, como quem queria ter certeza absoluta de que ela estava ali, real, presente. Eu sei, respondeu olhando nos olhos dela. Eu sei que você nunca faria isso, nunca! Ela respirou, sentindo o corpo inteiro tremer. Então por que isso está acontecendo? A voz falhou, quebrada. Leonardo respirou fundo, apertou os olhos e então respondeu. Porque eles não conseguiram te derrubar com fofoca, nem com preconceito. Então estão tentando te destruir, nos destruir, mas não vão. O olhar dele estava cheio de fúria, mas não aquela fúria descontrolada. Era uma fúria fria, cirúrgica, de quem sabe exatamente como vencer uma guerra. Em menos de 1 hora, Leonardo convocou uma reunião extraordinária com toda a cúpula da empresa. Diretoria, setor jurídico, TI, segurança da informação, todos estavam lá. O clima era de tensão absoluta. Ele entrou na sala de reunião segurando a mão de Maria e não soltou por 1 segundo sequer. Vamos começar, disse seco, jogando o relatório de acusação sobre a mesa. Alguém aqui quer me explicar quem foi que teve a coragem de assinar essa palhaçada? O diretor de segurança da informação pigarreou, visivelmente desconfortável. Leonardo, os logs apontam que houve sim acesso indevido a dados confidenciais e que esse acesso partiu. Olhou para Maria, evitando seu olhar. Do terminal da Maria para a sala ficou em silêncio. Todos olharam para ela como se, de repente, ela tivesse se tornado um fantasma. Ou pior, uma criminosa. Maria sentiu o corpo inteiro gelar, mas antes
que pudesse falar qualquer coisa, Leonardo levantou a mão. Eu quero acesso total aos logs, ordenou. Quero rastrear cada movimentação, cada IP, cada acesso. E quero agora, o responsável pela segurança hesitou. Mas, Leonardo, isso não é procedimento padrão. Agora, repetiu seco, com uma autoridade que não deixava espaço para discussão. 2 horas depois, na sala de monitoramento, cercado de telas, códigos e gráficos, Leonardo, Maria e 2 especialistas em segurança cibernética revisavam cada detalhe do que havia acontecido. E, de repente, um dos analistas arregalou os olhos. Aqui! Apontou para uma das telas. Olha isso! O rastro do acesso indevido vinha sim do terminal de Maria. Mas ao rastrear mais fundo, descobriram algo que os primeiros relatórios não haviam identificado: um malware, um código malicioso plantado no computador dela. Alguém, deliberadamente, instalou um programa espião que capturava seus dados e simulava acessos em seu nome. Leonardo socou a mesa. Eu sabia, disse apertando os punhos. Canalhas, o analista continuou digitando, os dedos voando no teclado. Espera, tem mais, disse, franzindo a testa. O rastro do malware leva direto para o terminal de... Olhou, surpreso. O de Rafael, do setor de desenvolvimento. O nome caiu na sala como uma bomba. Rafael, o mesmo que desde o primeiro dia fazia piadas, debochava, olhava Maria com desprezo. O mesmo que não aceitava vê-la naquele cargo, naquele lugar. Leonardo cerrou os dentes. Eu quero ele, na minha sala, agora. Quando Rafael entrou, ainda fingindo naturalidade, Leonardo o encarou. Mas antes que qualquer palavra fosse dita, Leonardo jogou na mesa uma pilha de impressões. Logs, rastreamentos, códigos do malware, a trilha digital inteira. Você quer confessar? Ou prefere que eu te entregue direto para a polícia? Perguntou, frio como gelo. O rosto de Rafael ficou pálido. A boca tremia, as mãos suavam. E eu, gaguejou, tentando encontrar uma saída. Eu só queria, não podia deixar ela não é daqui, que ela não merece. Leonardo se levantou, furioso. Cala a boca! Gritou, socando a mesa, fazendo todos na sala estremecerem. Você não decide quem merece ou não. Você não é Deus. Você não é ninguém para achar que pode destruir a vida de uma pessoa só porque ela não nasceu no seu mundo. O silêncio que seguiu foi absoluto. Leonardo respirou fundo, encarou Rafael e disse: Você está demitido. Vai responder criminalmente. E olhou para os diretores. Quero que isso vá para todos os setores. Que todos saibam exatamente quem é você. E que saibam também que na minha empresa, preconceito não tem lugar. Nunca. Quando a tempestade passou, quando Rafael foi levado pela segurança e a verdade veio à tona, Maria sentiu as pernas fraquejarem. Leonardo percebeu, segurou-a nos braços, apertando contra o peito. Tá tudo bem, sussurrou, beijando o topo da cabeça dela. Tá tudo bem, meu amor. Acabou. Ela chorou. Chorou tudo. Chorou a dor, o medo, a injustiça, o alívio. E, no meio daquele choro, percebeu que sim, a tempestade foi cruel. Mas o sol começava a nascer. Os dias seguintes foram uma mistura de alívio, choque e transformação. O escândalo da falsa acusação explodiu não só dentro da empresa, mas também na imprensa e nas redes sociais. Quando a verdade veio à tona, com laudos periciais, rastreamento digital e provas incontestáveis, Rafael não apenas perdeu o emprego, ele foi preso, acusado formalmente de fraude, crime cibernético, difamação e tentativa de destruição de reputação. A repercussão foi imediata. Se antes as manchetes diziam CEO em escândalo com funcionária da limpeza, agora estampavam de faxineira a desenvolvedora,
Conheça a mulher que venceu o preconceito e derrubou um criminoso dentro da maior empresa de tecnologia do país. Maria Eduarda, a mulher que virou símbolo de superação e coragem no mercado de tecnologia. E de repente, quem antes olhava torto, agora olhava com admiração. Na manhã de segunda-feira, Leonardo chamou toda a empresa para uma reunião geral. Um telão enorme foi montado no auditório principal. Quando ele entrou, puxando a mão de Maria, de novo, de forma pública, intencional, sem esconder absolutamente nada, o silêncio foi absoluto. Leonardo subiu ao palco, olhou para todos, respirou fundo e começou. Eu nunca pensei que precisaria fazer uma reunião como essa, disse, olhando diretamente nos olhos de cada funcionário. Mas às vezes, o universo nos obriga a parar e repensar tudo. Pausou. Esta apontou para Maria, que estava ao seu lado, segurando firme sua mão. É Maria Eduarda. Vocês todos sabem quem ela é. Sabem de onde ela veio. Sabem também o quanto muitos de vocês julgaram, apontaram, riram, desprezaram. A voz dele ficou mais firme, mais carregada. Mas agora, vocês também sabem que ela não só é inocente. Ela é brilhante, incrível, capaz. E uma das pessoas mais extraordinárias que eu já conheci. O silêncio virou murmúrio. As expressões começaram a mudar. E eu quero deixar algo muito claro, aqui e agora. Leonardo respirou fundo, os olhos marejados, mas firme. Na minha empresa, no nosso futuro, não haverá espaço para preconceito. Não haverá espaço para quem julga pelo sobrenome, pela origem, pela roupa, pela cor, pelo endereço. Olhou diretamente para as câmeras. Se você acha que é melhor que alguém por conta disso, você não serve para trabalhar aqui. Uma pausa, silêncio, e então ele segurou a mão de Maria mais forte e completou com a voz embargada. E para quem ainda tem dúvida, sim, eu estou completamente apaixonado por essa mulher. Olhou para ela. E se alguém acha que isso me faz fraco, sinto muito, porque nunca na minha vida me senti tão forte, tão inteiro e tão certo do que quero. O silêncio virou aplauso, primeiro tímido, depois forte, crescente, avassalador. As palmas ecoaram por todo o auditório. De pé, pessoas que antes a julgavam, agora aplaudiam. Algumas até choravam, e no meio de tudo aquilo Maria chorava. Mas pela primeira vez, de felicidade, de vitória, de pertencimento. Quando a reunião acabou, a vida não voltou ao normal. Ela se transformou. Os convites começaram a chegar, entrevistas, podcasts, programas de TV. Universidades queriam que Maria fosse dar palestras sobre inclusão, superação, diversidade no mercado de tecnologia. Ela, que durante anos foi invisível, agora era exemplo, referência, inspiração, mas acima de tudo era ela mesma, simples, humilde, focada. Apaixonada não só pela tecnologia, mas agora também pelo homem que, contra tudo e contra todos, escolheu estar ao lado dela. Numa noite, depois de um dia exaustivo, Leonardo a levou para um jantar simples, num lugar que ela adorava. Uma pizzaria pequena, de bairro, sem pompa, sem luxo. Quando terminaram de comer, ele segurou sua mão sobre a mesa, olhou fundo nos olhos dela e disse: Eu sempre achei que sabia o que era sucesso, o que era vencer. Apertou mais a mão dela. Mas aí, você apareceu e eu percebi que sucesso não é ter mais dinheiro, mais contratos, mais prêmios. Respirou fundo. Sucesso é olhar para você e saber que eu tenho tudo que importa. Os olhos dela marejaram e naquele momento ele tirou do bolso uma caixinha, pequena, discreta. Abriu, lá dentro, um anel. Simples, de prata, sem ostentação, mas carregado de significado. Eu não sei se isso é cedo. Rose sorriu nervoso pela primeira vez. Mas, Maria Eduarda, você quer continuar essa vida comigo? Dividir não só os códigos, mas tudo que vier?
Ela levou as mãos à boca, as lágrimas escorriam, e com o sorriso mais lindo que já deu na vida, respondeu: sim, sim, 1000 vezes, sim, ele... Colocou o anel em seu dedo e o beijo que veio depois não foi só um beijo, foi uma promessa de amor, de futuro, de um recomeço que agora pertencia apenas aos dois. A vida é feita de códigos. Uns são digitais, feitos de números, símbolos e algoritmos. Outros são invisíveis, mas muito mais poderosos. Os códigos sociais, os rótulos, as caixinhas onde tentam nos encaixar desde que nascemos. Maria Eduarda sabia disso melhor do que ninguém. Mas, naquele dia, olhando-se no espelho com o vestido simples que escolheu, elegante, delicado, feito sob medida para ela, percebeu que pela primeira vez não carregava mais nenhum rótulo que não fosse aquele que ela mesma escolheu: mulher. Inteligente, corajosa, amada, vencedora. O salão estava decorado de forma discreta, como eles queriam. Nada de ostentação, apenas luzes suaves, flores brancas e azuis, e um ambiente cheio de amor e significado. De um lado estavam colegas da empresa, alguns que antes a olharam com desdém, agora sorriam com respeito, muitos até emocionados, do Jujur. Outro, a comunidade simples onde Maria cresceu, vizinhos, amigos, familiares. Gente que nunca imaginou, nem nos melhores sonhos, que aquele dia seria possível. E no centro, Leonardo. Alto, elegante, de terno azul marinho, mas sem gravata, como ela pediu. O olhar dele não procurava nada além dela. E quando ela surgiu, caminhando lentamente até ele, seus olhos se encheram de lágrimas. Ele segurou a respiração. Ela também. Era como se naquele instante tudo que viveram, a dor, o preconceito, a luta, os julgamentos, simplesmente desaparecesse, dando lugar ao amor. Um amor puro, real, impossível de ser quebrado. Quando ficou de frente para ele, Leonardo segurou suas mãos e sussurrou, antes mesmo que o celebrante começasse: você é, e sempre será, a melhor escolha da minha vida. Ela sorriu, os olhos brilhando. E você é a minha. O celebrante começou, mas, sinceramente, eles mal ouviram as palavras, só conseguiam se olhar, como se o mundo inteiro estivesse em silêncio, existindo apenas para aquele momento. Leonardo Monteiro, começou o celebrante. Você aceita Maria Eduarda como sua esposa, sua companheira, sua parceira de vida, para amá-la, respeitá-la e caminhar ao seu lado, todos os dias, contra tudo e contra todos? Aceito. Respondeu com a voz embargada, mas firme. De todo o meu coração, Maria Eduarda. Você aceita Leonardo Monteiro como seu esposo, sua fortaleza, seu amor, para construir juntos uma vida de respeito, carinho e amor incondicional? Ela sorriu, segurando as lágrimas. Aceito. Aceito de corpo, alma e de cada linha de código que nos trouxe até aqui. Todos riram, emocionados. O celebrante então sorriu. Diante de todos aqui presentes, eu os declaro, marido e mulher. Podem se beijar. O beijo foi mais do que um símbolo, foi um manifesto de amor, de coragem, de vitória. Quando se separaram, todos aplaudiam, muitos chorando. Não era apenas o casamento de duas pessoas, era a celebração da quebra de barreiras, do amor que não conhece rótulos, que não obedece às regras do preconceito. Os meses que se seguiram foram ainda mais incríveis. Maria foi promovida a desenvolvedora plena e não demorou, se tornou gerente de projetos de inovação, liderando um time que hoje a admira, a respeita e se inspira nela todos os dias. Foi convidada a palestrar em universidades, empresas, conferências. Seu rosto estampou revistas de tecnologia com a manchete: de invisível a protagonista, a mulher que hackeou o sistema do preconceito. E Leonardo, ao lado dela, mais realizado do que nunca. Entendeu que o maior projeto da sua vida não era um software, nem uma empresa. Era ela, era eles.
Num domingo qualquer, no sofá da casa que agora construíram juntos, ele segurava sua mão, olhando para o jardim, e disse sorrindo: "Engraçado, eu passei anos procurando o código perfeito. E não sabia que ele tinha nome." Ela olhou para ele, apertou sua mão e respondeu: "E eu passei a vida inteira achando que era invisível. Mas, na verdade, só estava esperando ser vista pelos olhos certos." Se beijaram de novo, como no primeiro dia. Como se o tempo não tivesse passado. Como se tudo estivesse começando. E, de fato, estava. Porque o amor deles não nasceu dos códigos. Nasceu além dos códigos, além dos rótulos, e ali, juntos, sabiam que essa era só a primeira linha de um código que jamais teria fim. Fim. Ou talvez só o começo.